Bom dia, amada igreja, com alegria no coração que nos reunimos mais uma vez, nós aqui gravando esse culto, e você no seu lar com a sua família cultuando ao Senhor. Abra sua Bíblia no Salmo de número 16, Salmo de Davi, Salmo 16, Davi diz assim: protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio, ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor que me aconselha. Na escura noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com ele à minha direita não serei abalado. Por isso meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo meu corpo repousará tranquilo. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Amém. Vamos orar. Você junto com a sua família, curve sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, nós nos reunimos para cultuar o Senhor, para bendizer o teu santo e maravilhoso nome. Tu podes todas as coisas, não há nada impossível para o Senhor. Nos voltamos para ti mais uma vez, clamando por tua misericórdia, por tua bondade e graça, pedindo que o Senhor nos assista em tempos, ó Deus, tão difíceis como o que estamos vivendo. Que o Senhor venha nos fortalecer, de maneira que nenhum dos teus filhos venha esmorecer na sua fé, antes se fortalecendo. Que seja um tempo de grandes reflexões, de ajustes espirituais, de maneira que possamos caminhar segundo a tua santa vontade e em tudo lhe render a glória que lhe é devida. Amém. Vamos louvar o Senhor, Alex. Glória a Deus, igreja amada, louvar o nosso Senhor. Jesus, em tua presença. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. Jesus, em tua presença. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Vamos, igreja! Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Junto com a sua família, louve do início. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava
dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Só a igreja, só pra te adorar. Só pra te adorar. Louva, meu irmão. E fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós, mesmo distantes fisicamente, mas juntos como igreja. Estamos nós aqui. Glória a teu nome, você pode glorificar o Senhor. Amém? Salmo 34 diz: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor, ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Esse pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Verso 9 diz: temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Aleluia. Aleluia, vamos cantar a palavra do Senhor. Bendirei ao Senhor, o Senhor é bom. Vamos declarar a bondade do nosso Deus. Nos dias maus o Senhor tem cuidado de nós. Nós bendiremos somente o teu nome, Senhor, diga a igreja. Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor pra sempre. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. Você pode dizer: o Senhor reina. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina justiça e em verdade. No início, bendirei o Senhor. Bendirei ao Senhor pra sempre. Proclamarei que o Senhor é bom. Mais uma vez, bendiremos o teu nome. O Senhor reina, o Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade.
Senhor reina em justiça e em verdade. Porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Reina. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. Você pode declarar essa verdade mais uma vez? O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. A igreja toda junta louva. O Senhor é bom. O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. Só tu és bom, Senhor. Só o Senhor reina e governa sobre todas as coisas. Nesse tempo, Senhor, temos experimentado a tua bondade para conosco. Em tudo o Senhor tem sido fiel a nós. Tem nos assistido. Tem nos ajudado a vencer temores e medos. Vencermos ansiedades. Sabemos que todas as coisas têm cooperado para o nosso bem. Mesmo quando não conseguimos compreensão disso, nós sabemos que podemos confiar em Ti e descansar em Ti. Pai amado, fala conosco. Fala conosco. Aguardamos no Senhor e na Tua boa mão, falando com cada um de nós nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, vamos ouvir a palavra do Senhor. Nesse tempo em que nós estamos em isolamento, temos gravado os nossos cultos, de maneira que você possa cultuar ao Senhor com a sua família. Eu quero mais uma vez abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 84. O Salmo que trabalhamos esses 3 domingos, hoje encerraremos. Salmo de número 84. O salmista diz assim: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és o nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra e não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade.
Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Amém. Meu Pai amado, fala conosco nesse tempo em que nós estamos gravando esse culto e aqueles que estarão ouvindo agora. Fala conosco, abençoa-nos, que o Senhor venha penetrar os nossos corações com a Tua santa palavra, de maneira que sejamos tratados, fortalecidos e animados em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós estamos encerrando o salmo que nós temos trabalhado alguns domingos, Salmo 84. Domingo retrasado nós começamos a falar sobre o salmo e hoje nós encerraremos a terceira parte dele. Nós vimos a importância da comunhão na igreja local logo na primeira parte do salmo. O quanto é significativo e importante o nosso culto congregacional. O ajuntamento dos redimidos, dos lavados, aqueles que foram salvos pela graça de Deus, que se encontram numa igreja local para adorar o único, eterno e verdadeiro Deus. O ambiente é um ambiente propício, onde nós juntos adoramos ao Senhor, levantamos a nossa voz, o coro enche o coração. Não há nada comparado. Esse lugar se torna o melhor lugar, o lugar mais que especial, um lugar onde nós nos derramamos na presença de Deus, experimentamos dos deleites que vêm do Senhor, vivemos desejos e vemos Deus tratando os nossos corações, vemos Deus realizando a sua obra em nossas vidas. Esse lugar é um lugar de devoção, um lugar de adoração, um lugar onde o povo de Deus se encontra. Por isso esse lugar é um lugar incomparável. Eu creio que o nosso coração arde nesse tempo, porque nós gostaríamos muito de estar aqui, todos juntos hoje. Podermos ter o tempo em que nós nos abraçamos, cumprimentamos, damos a paz do Senhor. Estamos cerceados desse tempo por conta de um decreto e sabemos que é importante, respeitamos, é importante, é necessário. Mas nós estaremos novamente juntos. E novamente nós teremos a oportunidade de adorar o Senhor juntos nesse lugar. Como o Salmo diz, versículos 1 ao 4. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece por esse lugar, pelos átrios do Senhor. O meu coração e meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Olha o sentimento. Ele diz, o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos. Lá que ele queria estar também. Ele diz, é assim que eu queria, meu rei e meu Deus. E ele vai dizer, como são felizes os que habitam em tua casa. Louvam-te sem cessar. Olha a expressão do salmista, de dizer o quanto a igreja, o quanto o local, a casa de Deus tinha importância para ele. Esse tempo é um tempo de refletirmos nisso. O quanto a igreja é importante para nós, o quanto é importante estarmos juntos num culto congregacional. Domingo passado nós falamos sobre o sofrimento, como parte da peregrinação de todo cristão. O salmo é um salmo de peregrinação. Os judeus cantavam esse salmo a caminho de Jerusalém, e no tempo difícil, porque não era fácil a caminhada, o salmista vai registrar o momento difícil da caminhada, um momento dificultoso para ele, onde o calor intenso dificultava a caminhada, mas ele se voltava para o Senhor e ali ele encontrava forças em Deus para continuar a caminhada. Nós não temos como tirar o sofrimento da nossa vida, faz parte. Mas nós também temos a convicção, pela palavra de Deus, que ainda que tenhamos aflições, nós podemos ter bom ânimo, porque o Senhor prometeu que venceu o mundo e nós também conseguiremos vencê-lo, porque o Senhor é por nós. E sabemos que todas as coisas cooperarão
para o nosso bem. Como o Salmo diz, como são felizes os que em ti encontram força e os que são peregrinos de coração. Nós que caminhamos, peregrinando na face dessa terra até a Canaã celestial, nós encontramos forças em Deus. E quando ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, o lugar árido se transforma para aqueles que esperam e confiam em Deus no lugar de fontes. Deus abre fontes nos desertos, de maneira que o seu povo possa ter o que beber e como saciar a sua sede. Como diz o Salmo, de maneira que eles prosseguem o caminho de força em força, cada dia uma porção de força para continuar a caminhada até que cada um se apresente a Deus em Sião. E aí ele se volta para o Senhor em uma oração. Ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó. Hoje, com a graça de Deus, nós estaremos tratando da comunhão. A comunhão com o povo de Deus. No momento em que nos reunimos na casa do Senhor e temos comunhão com o povo de Deus e comunhão com o próprio Deus. É inigualável esse momento. É um tempo onde fica gravado em nossas mentes experiências que nós jamais esquecemos. Dos versículos 9 ao versículo 12, ele vai tratar desse tempo. Quando ele diz, olha, ó Deus, que és o nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Irmãos, nós estamos num tempo de pandemia, algo que nós jamais imaginávamos passar, mas é uma realidade e infelizmente milhares de pessoas morrem ao redor do mundo. Mas a maior dificuldade da pandemia, a maior dor que você pode assim destacar, a maior dor daqueles que são afetados pelo vírus, pelo Covid-19, tantos aqueles que são infectados, como parentes daqueles que são infectados, a maior dor é o isolamento, o distanciamento. Não poder estar em contato com ele, não poder estar próximo dele. O isolamento é algo que faz doer o coração daquele que tem que sofrer sozinho, que tem que lamuriar, chorar sozinho, e não ter como encostar no ombro de uma pessoa e ali abraçado poder chorar um pouco, porque a dor é tão grande que não está suportando. Ter que, por exemplo, como muitas pessoas estão, morrendo sozinhas, sem ninguém do lado delas, sem pessoas que ela ama. Agora você pensa, se num quadro desse, você tivesse apenas um dia de vida, e você pudesse fazer aquilo que você gostaria de fazer. Nesse um dia de vida, como seu último dia de vida, o que você faria? Como você gastaria as suas 24 horas, as suas últimas 24 horas de um dia, sabendo que depois dessas 24 horas você não terá absolutamente nenhum segundo a mais no seu tempo, você terá o fim. O salmista vai dizer que um dia ele é bem vivido, ele é um dia ganho, um dia que vale a pena contar, vale a pena
apenas contabilizá-lo. É quando esse dia é um dia em que ele estava na casa de Deus. Ele vai dizer, melhor é um dia nos teus atos do que 1000 dias num outro lugar. E aí quando se diz outro lugar, qualquer lugar, não há um lugar específico, mas você poderia imaginar todos os lugares turísticos, os lugares mais lindos do mundo. Os lugares que talvez você sonhou para poder estar um dia e continua somente no sonho e talvez termine a sua vida e não saia do sonho. Ele diz que mais vale um dia nos teus atos do que 1000 dias em qualquer um desses lugares. E ele vai dizer, eu prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Versículo de número 10. O salmista vai dizer que um tempo bom, um tempo proveitoso é aquele que se vive na casa de Deus. O dia que se vive na comunhão dos santos. Um dia em que você se reúne com aqueles que comungam da mesma fé, que creem no mesmo Deus, que tem um só coração, uma só alma, que fazem parte da família da fé. Um dia em que você está junto com esse povo, adorando aquele que é digno de adoração. Agora, por que esse dia na casa de Deus é assim? Quais seriam as respostas que você daria se alguém perguntasse por que um dia na casa do Senhor é um dia tão especial que você decide trocá-lo por 1000 dias em qualquer outro lugar? Você faz uma escolha de estar um dia na casa de Deus a estar 1000 dias viajando ao redor do mundo. Por que o salmista diz que é assim? Por que para você é assim? Quais seriam as suas respostas? E aí, antes que você responda, eu lhe farei uma outra pergunta. Para você, um dia na casa de Deus é realmente um dia proveitoso? Um dia para você na casa de Deus é um dia em que você coloca na sua contabilidade como mais um dia ganho, proveitoso, maravilhoso, deleitoso. Quais seriam as suas respostas? Como você diria a um incrédulo que para ele aquilo que é proveitoso envolve muito mais coisas, principalmente aquelas que têm valores, em que ele possa se regalar nisso, possa se orgulhar nisso? Como você explicaria para ele que um dia na casa do Senhor vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar? Baseado na experiência do salmista, nós podemos tirar algumas conclusões para isso. Na casa de Deus nós temos a oportunidade, primeiro, de crescermos. Na casa de Deus nós temos a oportunidade de amadurecermos, de criarmos estrutura para enfrentarmos dias maus. Nós estamos vivendo dias maus, mas pensa se há 2 meses atrás ou 3 meses atrás, alguém imaginaria que poderia estar vivendo dias como esse. E talvez não imaginando que dias como esses poderiam chegar, viveu os dias sem contá-los. E talvez sem mesmo considerar dias que esteve na casa de Deus como dias mais do que especiais. Na casa de Deus nós temos a oportunidade de crescimento. Na casa de Deus nós temos a oportunidade de crescer. Irmãos, crescer é uma lei natural do ser humano. E crescer deve ser o desejo de todo cristão. É difícil conceber na nossa mente que alguém experimente a graça de Deus e por essa graça é salvo do pecado e da morte, é livre da condenação da morte eterna e aí recebe o presente maior que é a vida eterna, que essa pessoa não deseje crescer. É difícil conceber na mente de que alguém viva uma vida com Deus, viva nos atos de Deus e não deseje crescer.
É mais ou menos como o salmista está peregrinando a sua 20ª peregrinação ao templo, aos átrios do Senhor, e para ele cada uma dessas peregrinações era um tempo de crescimento, de amadurecimento, de experiências novas. A melhor avaliação que todo cristão pode fazer da sua vida é o quanto ela tem crescido a cada tempo com Deus. E isso envolve tempos difíceis e tempos mais fáceis de se viver. Nós podemos afirmar isso, porque crescer é uma graça divina, irmãos. Deus não apenas salvou você do estado em que você estava de morte e o trouxe para a vida, como também Deus é poderoso para fazê-lo crescer num relacionamento com Ele e crescer no relacionamento como homem, como esposo, como amigo, como um servo de Deus, como um pastor. É uma graça divina e Deus está pronto a nos ajudar a crescer. E um exemplo clássico disso na palavra de Deus, nós vemos na vida de Samuel. Quando Deus foi bondoso com Ana, e Deus concedeu Ana na oração que ela fazia, o sacerdote até achava que ela estava embriagada, mas era algo do coração dela, em que ela colocava diante do Senhor, e Deus no versículo 21 do capítulo 2 de 1 Samuel, diz que o Senhor foi bondoso com Ana, ela engravidou, deu à luz a 3 filhos, 2 filhas, enquanto isso o menino Samuel, que Deus havia dado a ela quando ela era estéril, ele crescia na presença do Senhor. Um pouquinho mais à frente, no capítulo 3 de 1 Samuel, no versículo 19, vai dizer que Samuel continuava crescendo, e o Senhor estava com ele, e o Senhor fazia com que todas as palavras que tinham relação com ele fossem cumpridas na vida dele. Assim é a vida do cristão. Ela começa como aquele que é novo convertido, quando começa uma relação com Deus e tudo é novidade para ele, mas Deus vai o conduzindo de maneira que a cada tempo ele cresça num relacionamento com um Deus eterno. Crescimento na vida do cristão. Ele pode ser medido, e aí eu levo você a pensar nisso. Se tem sido um tempo para você de crescimento, ele pode ser medido pelas posturas que nós desenvolvemos em nossas relações, nas nossas ações, nas nossas atitudes, pelo modo como eu e você agimos diante de conflitos, por exemplo, em que nós precisamos ser humildes, precisamos ser sábios, precisamos de discernimento para tratar certas questões, e se não for a graça de Deus nos fazendo crescer, nós podemos agir pela nossa própria carne. E aí é só desastre, só dificuldade. O crescimento na vida do cristão, ele pode ser medido pelas posturas que esse cristão vai desenvolver, pelo modo como ele age diante do próximo, pela maneira como ele responde às ofensas. Nós não estamos no céu. E por não estarmos no céu, querido, nós recebemos e estamos diante do efeito do pecado. Pessoas nos ofendem, pessoas nos tratam de maneira ruim, maneira difícil demais. E como nós lidamos com essas ofensas? A nossa postura em relação a essa ofensa vai mostrar o quanto nós já crescemos diante de Deus. Pelo modo como nós lidamos com as nossas responsabilidades. Nós fomos salvos pela graça. Graça por isso, mas isso não nos isenta das nossas responsabilidades cristãs. E o que Deus espera de mim e de você, que cresçamos nas nossas responsabilidades cristãs, que elas venham a ser desenvolvidas em nossa vida a tempo e tempo e tempo, crescendo. Sermos mais devotos, sermos mais espirituais, termos mais sede, apetite pela palavra de Deus, entendermos que tudo, as coisas do cristão, elas vão se discernir pelo Espírito e não pela carne, e assim nós andaremos no Espírito e não viveremos na carne. Crescimento na vida de todo cristão, ele é medido pela relação que este cristão tem com o culto público e também com o culto doméstico.
que é aquilo que nós estamos retornando, a igreja retorna aos cultos domésticos. Você hoje está cultuando o Senhor com a sua família, no seu lar. E crescimento, ele vai demonstrar na vida do cristão qual é a relação que ele tem com o culto público. Se para ele estar num ambiente como esse, com a sua família, se para ele viver a vida da igreja com o povo de Deus, com a família de Deus, se isso tem alguma importância ou não, a postura dele em relação a isso vai dizer o quanto ele já cresceu como cristão. E aí, quanto mais crescimento você tiver, menos você se magoará com qualquer dificuldade que você encontra dentro da igreja, e entenderá que a igreja que nós comungamos aqui, que nós adoramos, ela não é perfeita. E um dia nós estaremos na igreja perfeita, mas enquanto isso, todos nós que aqui estamos somos pecadores, e somos passíveis de talvez ofender ou sermos ofendidos por alguém, mas a maneira como eu trato isso, como eu trato a igreja, como eu trato o culto público, vai demonstrar o quanto nós estamos crescendo. O menino Samuel crescia, e quanto mais crescia, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor. 1 Samuel no capítulo 2, versículo 26, diz que o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Olha, imagina, querido, você num tempo de crescimento, aonde Deus, ao olhar para você, te estime mais e mais, pela maneira como você se relaciona com as coisas dele, com a igreja dele, com o povo dele. E isso agrade tanto o Senhor, que é visto pelo povo que serve a Deus contigo, que adora a Deus contigo. A nossa postura diante de Deus, ela deve ser como a postura do salmista. Ele era um homem piedoso. Nos versículos 9 a 12 nós vemos isso. Olha, ó Deus, que és o nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus atos do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra e não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. O crescimento espiritual pode ser medido em nossa vida pela nossa postura diante dos homens. O versículo 10 mostra que ele estava pronto a servir. Qual é a tua postura diante daqueles que habitam esse lugar, diante daqueles que estão nos átrios do Senhor, que fazem parte da casa de Deus? Qual é a postura que você tem? Uma postura onde você não se envolve com as pessoas, com aqueles que são da família de Deus. Você prefere assistir o seu culto, mas depois do seu culto você vai para a sua casa, procura não estar em círculos que possam te envolver e ampliar os seus relacionamentos com os seus irmãos. Será que é assim? Para o salmista, não. Ele vai dizer que a postura dele diante daqueles que faziam parte do povo de Deus era uma postura diferente. Ele diz: eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus. Numa outra versão diz: eu prefiro ser porteiro. Todos os serviços na casa de Deus são importantes. Amém? Não há um que seja melhor do que o outro. Mas alguns se destacam mais do que o outro, obviamente. Mas nenhum deles é mais importante do que o outro. Deus resolveu, através do seu Espírito, distribuir dons. Há pessoas que estão ali na frente, mas que talvez não entendam o significado. E diz: para que ficar lá na frente? Só vai apertar a mão, não. Há pessoas que entram por aquelas portas, e elas só precisam de um aperto de mão. E o salmista diz: olha, eu prefiro estar lá no cantinho da porta, fazer aquele trabalho ali, eu prefiro estar lá como porteiro para poder receber os meus irmãos que chegam para o culto. Eu prefiro que seja assim do que estar morando junto com os ímpios na casa dos perversos. Havia uma preferência para o salmista. Essa palavra prefiro
ela aparece por várias vezes na palavra do Senhor. As nossas preferências, preste atenção nisso, elas apontarão para aquilo que nós somos. Isso é certo. Se você olhar para alguém e ver quais são as preferências que ele tem, você vai descobrir como é essa pessoa. Vai ter a revelação de quem realmente é essa pessoa. Aquilo que nós preferimos e fazemos por onde para tê-los. Vai revelar a forma como nós julgamos, como nós nos afeiçoamos de coisas. Mostra as nossas preferências, as nossas tendências. Elas acabarão nos levando a escolher aquilo pelo qual nós nos afeiçoamos, porque é algo da minha preferência. Davi vai revelar a sua preferência no Salmo de número 27, no versículo 4. Abra lá no Salmo 27, versículo 4. Davi vai dizer no Salmo 27, versículo 4, qual era a preferência que ele tinha. A única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo é morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Para ele, a única coisa mais desejável, melhor de todas, pelo qual ele preferia e desejava, era morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. O salmista do Salmo 24 preferia ser o porteiro da casa de Deus a permanecer na tenda dos ímpios. Preferia o amor pela casa de Deus. Preferia ocupar uma posição que talvez não era quista pelos outros, mas para ele era o suficiente, porque era o prazer dele, a preferência dele. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem prazer de servir na casa de Deus? Você tem prazer de fazer aquilo que você faz? Ou uma pergunta até para a reflexão nesse tempo. Você tem servido na casa de Deus? Você tem se envolvido com a casa de Deus de maneira que você se envolva com as pessoas da casa de Deus, servindo essas pessoas? Como irmãos têm servindo a cada um de nós neste lugar. O seu prazer está no lugar onde você serve a Deus? O crescimento espiritual ele também pode ser medido pela nossa postura diante da casa de Deus. No versículo 9 e 10, o salmista vai dizer: olha, ó Deus, que és o nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus atos do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Um dia na casa de Deus é um dia de oportunidades, irmãos. Não tem um dia perdido quando estamos na casa de Deus. Não tem essa coisa de que o culto não foi bom. O seu culto pode não ter sido bom, porque nós prestamos culto a Deus, então não existe essa coisa de que o culto não foi bom, de que a palavra não foi boa. Não existe um dia ruim na casa de Deus. Todos os dias na casa de Deus é um dia de oportunidades, e oportunidade para que venhamos a crescer. Oportunidade que temos, por exemplo, de experimentar o perdão, quando pessoas estendem o perdão a nós, ou experimentar a oportunidade de perdoar pessoas quando o nosso coração está cheio de mágoa porque não conseguimos perdoar. Todos os dias diante de Deus e na casa de Deus temos a oportunidade de exercer crescimento. Temos a oportunidade de demonstrar amor, de exercitar amor e caridade através de atos de bondade, de misericórdia. Nós estamos arrecadando alimentos para assistir famílias da nossa igreja. E olha, eu quero parabenizar essa amada igreja. Ao carinho, a generosidade e o apoio da igreja àqueles irmãos nossos que estão precisando ser assistidos nesse tempo. Nós recolhemos alimentos, bons alimentos,
uma quantidade boa de alimentos para poder assistir esses irmãos. Obrigado, igreja, por isso. Na casa de Deus, nós temos a oportunidade de enriquecimento, de crescimento, de ouvir testemunhos, de testemunharmos. Um dia na casa de Deus enriquece a nossa alma. Um dia na casa de Deus é um dia de quebrantamento. É um dia onde você pode, diferente de qualquer outro lugar, se ajoelhar, se derramar aos pés do Senhor, chorar, confessar os seus pecados, levantar as suas mãos ao Deus eterno, rasgar a sua alma diante de Deus. A vida na igreja nos proporciona isso, irmãos. A vida na igreja nos proporciona crescermos na piedade, nos proporciona servirmos ao próximo. A vida na igreja vai nos proporcionar crescermos com zelo pela casa de Deus, de maneira que assistimos à casa do Senhor. Um dia na casa de Deus é um dia singular, é um dia inigualável, um dia inesquecível. Na casa de Deus, nós também temos a oportunidade não apenas de crescer, de termos posturas melhores, mas também temos a oportunidade de desfrutarmos das provisões do Pai. Imagina uma peregrinação, uma longa peregrinação, aonde o salmista necessitava que Deus pudesse assisti-lo de força em força, a cada dia um pouco mais de força, a cada dia um pouco mais de graça, para que ele pudesse continuar essa caminhada. Ele experimentava ao final da caminhada as provisões de Deus, e durante dela o cuidado de Deus sobre a vida dele. Nós temos, além de desenvolver posturas, dentro da casa de Deus, onde crescemos, onde estamos cada vez mais fortalecidos no Senhor, temos também a oportunidade de desfrutarmos das ricas bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Vamos voltar para os 2 últimos versículos, quando o salmista vai dizer assim, ele se volta para Deus e diz: o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Olha as provisões de Deus. Primeiro o salmista vai dizer para mim e para você, que nós podemos desfrutar da presença de Deus como um sol que aquece a nossa alma. Um dia de sol lindo, imagina. Imagina aquele dia de sol em que você acorda, abre as cortinas do seu quarto, e aquele lindo dia de sol ensolarado, um dia lindo demais. O salmista diz: o Senhor Deus é sol, Ele é sol que aquece a nossa alma, faz corar a nossa pele, faz com que estejamos fortalecidos. Deus se coloca como o sol da justiça para aqueles que são seus, irmãos. Para o seu povo, ele se coloca como o sol da justiça, trazendo cura àqueles que são seus, trazendo cura às suas asas, como diz Malaquias. Malaquias no capítulo 4, nos versículo de número 2. Malaquias 4, versículo 2, olha o que diz. Mas para vocês que reverenciam o meu povo, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão, saltarão como bezerros soltos no curral. Deus é o sol da nossa justiça. Nós podemos enfrentar injustiças nessa terra. Todo o sistema pode estar corrompido, como estava no tempo de Malaquias. Sistema político, religioso, tudo poderia estar corrompido, mas aqueles que eram fiéis a Deus, ele diz: o sol da justiça, ele se levantará trazendo cura àqueles que são seus. E o salmista vai dizer: Deus é sol. O Senhor Deus é o nosso sol. Segundo, ele vai dizer, o salmista mostra que Deus é a proteção
para nós. E aí ele vai revelar a proteção poderosa de Deus. Quando ele diz, Deus é sol, mas também Deus é escudo. Como diz em outro salmo, ele é escudo e proteção. Você imagina eles caminhando num deserto, em caminhos difíceis, onde os inimigos estavam sempre à espreita, perigos sempre à espreita. Ele diz, nessa minha peregrinação, Deus é sol que aquece e cura a minha alma. Mas também Deus é escudo em tempo de guerra, em tempo de perseguição, em tempo em que as flechas do inimigo estão apontadas para nós e que ferem o nosso coração, em tempo que todos decidem se levantar contra nós. Deus é escudo para aqueles que são seus. E aí, como cabe aqui o Salmo de número 91? Salmo de número 91, que diz, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas asas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que se devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Deus é escudo e proteção para nós. Não precisamos temer o mal. Não precisamos andar ansiosos, preocupados. Deus tem o controle de todas as coisas, Ele continua assentado no alto e sublime trono. A terra continua sendo estrados dos pés do nosso Senhor. Creia que o Senhor é escudo e proteção para você. Terceiro, nós também podemos desfrutar, como o salmista diz, das ricas promessas de Deus. Olha o versículo 11. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa bem aos que vivem com integridade. O Senhor concede favor e honra. Ele concede graça. O Senhor nos concede todos os recursos para a nossa peregrinação. Nós não seremos pegos desprevenidos. Nós não chegaremos num tempo da caminhada onde olharemos e vamos dizer, agora, o que eu faço? Para onde eu vou? Não. Deus prometeu que concederia do seu favor a nós que estamos numa peregrinação. Ele nos concede os seus recursos. Ele nos concede honra, que será para nós, como o salmista, que quando chega à casa do Senhor, é como a recompensa recebida depois de uma longa caminhada de peregrinação. Deus não apenas nos dá dos seus recursos, como força, graça, escudo, proteção, mas também nós chegaremos um dia aonde nós receberemos do favor de Deus, mas lá no último dia, Deus há de honrar aqueles que perseveraram nessa caminhada.
nós receberemos de Deus a recompensa no final da nossa jornada. Termos o deleite de estarmos diante dEle e eternamente usufruirmos da sua presença. Não há nada no céu que tenha mais valor do que o próprio Deus. Não serão ruas de ouro, de pedras preciosas. Deus é aquele que deve encher os nossos olhos, que deve fazer derramar lágrimas de nós. Ele nos concede favor e também nos concede honra. Mas quarto, Ele também nos faz desfrutar da bondade de Deus. Irmãos, Deus é um Deus bom. Talvez você tenha vivido, ou seja, vivendo um tempo difícil. E talvez você questione a bondade de Deus. Por que um Deus bom me deixa passar por tudo isso? Ou talvez você que esteja ouvindo essa palavra e não tenha uma relação com Deus ou com o povo de Deus, não seja um salvo, aquele que rendeu a sua vida a Cristo. Se pergunte por que Deus deixa que o mundo passe por isso. Se Deus é bom, então por que tudo está assim? E eu digo para você, querido, Deus é bom, porque se assim não fosse, Deus já teria destruído todo esse mundo por conta do pecado. Mas a bondade de Deus, o amor de Deus por nós, é que ainda não fez ter destruído tudo isso. Mas chegará um dia em que realmente todas as coisas serão destruídas, ou melhor, serão refeitas, todas elas serão refeitas. Deus vai conceder bondade, como ele diz no final do versículo. Ele não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Qual é o bem que lhe falta hoje? Qual o bem que lhe falta? Qual é o bem que você tem necessidade hoje? Você pode se voltar para o Senhor, porque Ele não recusará nenhum bem àqueles que vivem com integridade. Mantenha íntegro o seu coração. Mantenha íntegra a sua fé. E com certeza você desfrutará da bondade de Deus em tempos como esse. Por fim, nós desfrutamos da felicidade de confiar no Senhor dos Exércitos. O salmista vai dizer: como é feliz aqueles que em ti confiam. Como é feliz o povo que confia em Deus, que descansa em Deus, que espera no Senhor. Eu quero dizer para você que você pode confiar em Deus. Deus não deixará de nos assistir. E ainda que a noite seja longa, ainda que o choro dure uma noite inteira, Deus sempre prestará auxílio àqueles que são seus e nos assistirá. Vamos louvar ao Senhor com uma canção antes da oração. Vamos louvar ao Senhor. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios
valem mais que mim. O pardal encontra casa e a andorinha ninhos para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor, sol e escudo, graça e glória, não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontra casa e a andorinha ninho para si. Diga: eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Senhor, Tu és a nossa fonte. Em Ti temos tudo o que precisamos para a nossa caminhada, peregrinação nesse mundo e a nossa estada na Sua casa, onde desfrutamos de todas as promessas do Senhor, todo o cuidado e proteção do Senhor. Amém. Antes de terminarmos, nós queremos orar pelas mães. Hoje é Dia das Mães e nós queremos orar pelas mães. Eu quero parabenizar todas as mães. Infelizmente não estamos juntos, mas nós, nessa gravação, queremos orar por você, pedir que todas as mães sejam visitadas por essa oração e abençoadas. Meu Pai amado, nós oramos por todas as mães que fazem parte dessa congregação e aquelas que estão ouvindo essa gravação. Que o Senhor possa abençoar cada uma dessas mães, dando, Pai amado, nesse tempo de isolamento, muito mais paciência, muito mais mansidão, sabedoria, para poder cuidar dos seus filhos, Senhor, num tempo como esse. Que o Senhor vai derramar graça sobre a vida de cada uma delas, de maneira, Pai querido, que elas possam passar por esse tempo, Senhor, ó Deus, usufruindo da Tua grandiosa bondade sobre suas vidas. Abençoe cada uma das nossas mães, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um.